Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 17 de julho de 2020. Chegamos no último vídeo da série As Doutrinas da Graça e a sua incidência sobre a vida prática. E aqui falamos sua incidência sobre o culto ou a adoração. Chegamos então à doutrina da perseverança dos santos ou preservação final. Nós aprendemos na série passada que a perseverança é a perseverança de Cristo na aliança, que a preservação é a presença do Espírito de Cristo em nós, preservando-nos deste mundo mal, fazendo-nos perseverar no caminho de santificação e de santidade, o que significa dizer que a salvação de Cristo, ela é total, ela é eficaz, ela é permanente, ela é feita de uma vez só, ela não pode ser desfeita, o que significa dizer também que é verdade o axioma que uma vez salvo, salvo para sempre. Entretanto, é preciso entender bem esta verdade para não pensar que a salvação realizada de maneira definitiva e irreversível não importa absolutamente na leviandade, na irresponsabilidade e no barateamento da graça numa vida absolutamente insólita, numa vida dissoluta, numa vida irresponsável em relação ao pecado, a uma vida ética, ao bom proceder, à boa palavra, a uma vida crescendo na graça e conhecimento de Cristo. Não significa que agora que nós temos o conhecimento e a certeza da salvação em Cristo Jesus, a segurança que o Espírito Santo provoca e nos concede ao longo da vida, não quer dizer que a certeza da salvação nos leve de tal maneira a viver vidas descomprometidas com o nosso aprimoramento na graça, com a nossa santificação progressiva e com uma vida de testemunho coerente, consistente e intencional de Cristo Jesus, vivendo piedosamente diante de Deus, devotamente em nossa relação com Ele e no serviço nobre e humilde aos irmãos, por meio da demonstração do amor de Cristo que foi derramado em nossos corações. Então, o axioma, uma vez salvo, salvo para sempre, pode significar uma vez salvo, sempre santificando-se, ou sempre testando, provando a salvação, ou uma vez salvo, agora nos encaminhamos num processo de aprimoramento. Aliás, essa doutrina se liga muito à de ontem. Significa que o Senhor está, pela graça eficaz, pela graça irresistível, está nos aprimorando, está nos aclimatando, está nos preparando para a vida no mundo por vir. Desde agora é preciso que nós estejamos capacitados para suportar, por assim dizer, aquelas condições ideais de temperatura e pressão que são próprias da vida vivida na presença de Deus, coisa que aqui e agora, seja pela nossa mortalidade, seja pela pecaminosidade que resta em nós, seja pelo contexto caído e amaldiçoado do mundo, nós apenas experimentamos pela fé e pela graça que nos chega a nós através dos meios de graça. Caso contrário, o céu permanece alguma coisa absolutamente inaudito para nós. E para que nós cheguemos lá e suportemos o seu peso de glória e toda a sua realidade, a graça vai trabalhando em nossas vidas de modo a tornar o céu o nosso lugar habitat, nosso habitat natural. E este mundo nós vamos nos desarraigando, desmamando dele, para que chegue um momento em que tudo que nós queremos desse mundo é livrar-nos dele para estarmos para sempre na presença do Senhor. Então a perseverança dos santos e o culto tem a ver com a apropriação proveitosa de todos os meios de graça reunidos num só lugar, palavra, oração, sacramento, num só lugar, para que neste um só lugar, como numa escola, nós aprofundemos, experimentemos e cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo para perseverarmos mais intencional, mais consciente e mais afetivamente nos laços com todos os santos e também na aliança que o Senhor fez conosco mediante o seu sangue. Então, a ligação mais direta, mais estreita entre a perseverança dos santos
e o culto é que o culto nos ajuda a perseverar no caminho das boas obras, nos preserva, dando sanidade mental e oferecendo à nossa mente, ao nosso coração, uma experiência que o mundo não pode dar. Todo culto ele é antecipatório, ou seja, ele descortina diante de nós aquela realidade maravilhosa que nós encontraremos na eternidade. Então, desde agora, nós perseveramos nas estradas do céu, no caminho, nas estradas do mundo, rumo aos céus, ou seja, é um tempo de fazer com que nós perseveremos nesta caminhada, nas estradas do mundo, rumo aos céus, e o culto nos dá essa rota, essa direção, e aí nós permanecemos perseverantes e somos preservados, por assim dizer, por tudo aquilo que o culto tem a oferecer para nos distinguir, separar e ao mesmo tempo proteger de todas as influências caídas desse mundo que quer roubar de nós tanto o anelo, quanto o anseio, quanto as práticas de boas obras, a perseverança, os afetos que devemos dar a Deus e assim por diante. Então a ligação estreita entre o culto e a preservação dos santos, ou a perseverança dos santos, a preservação final, é que o culto é o lugar onde nós encontramos as armas, as ferramentas, os meios e os modos apropriados para o fazimento da nossa vida em Cristo, para o nosso melhoramento e nosso crescimento no conhecimento e na graça, para que vá sendo aprimoradas em nós aquelas habilidades necessárias para a vida no mundo por vir e, ao mesmo tempo, as armas para lutar contra todas as insídias de Satanás e também as seduções desse mundo caído. Portanto, vale dizer aqui que o culto ele denota para o salvo a importância e o valor que ele dá, o quão consciente ele está do fato de que ele foi salvo mediante o lavar regenerador do sangue de Cristo. Ou seja, a importância que o crente dá ao culto e a sua frequência e o modo como ele o frequenta, o modo como ele deseja, indica exatamente o seu estar nesta vida nova e a sua perseverança em cultuar, em adorar, denota o quão perseverante Cristo tem sido em sua aliança e ele responde a esta perseverança de Cristo em amor. Então, o culto é uma resposta muito concreta à perseverança de Cristo. E o culto é também, da parte de Deus, uma graça muito concreta, que nos ajuda desde agora a preservarmos em todos os ditames desta aliança, desse relacionamento com Deus. E que Ele muito te abençoe.